Gênesis capítulo 35, do versículo 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E levantando-nos, e subimos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e os brincos que estavam nas suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram. E o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã. Esta é Betel, ele e todo o teu povo, e todo o povo que com ele estava. Edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se tinha manifestado, quando fugia da face do seu irmão. Pai, essa é uma porção da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa ministrar em cada coração nesta noite, Pai, inclusive ao meu. Continua falando. Derrama a Tua graça e o Teu poder, Pai. A Tua verdade é verdade, Senhor. Que ela venha a ser... ter, Senhor, lugar nos nossos corações, porque a obra o Senhor quer fazer, em nome de Jesus. Amém? Poder sentar. Obrigada, irmão. Amém? Jacó, um personagem conhecido da Bíblia. O caderninho aqui, onde escrevi. Achei. E quando... Vou ter que ficar no calor. A folhinha tá rolando. É bom. E todos devem conhecer um pouquinho da história de Jacó. E lendo a vida de Jacó, nós vemos que ele, mesmo vindo de uma família abençoada, de uma família que temia Deus, ele era neto de Abraão, um homem considerado, foi chamado por Deus o pai da fé. Infelizmente, mesmo assim, Jacó vivia longe de Deus. Jacó, ele era enganador, um trapaceiro, um duas caras, um sem vergonha. Mas um dia, a história de Jacó mudou. E como nós lemos nesses 7 versículos, aqui o Senhor deu uma direção para Jacó. Quando Jacó estava em apuros, fugindo do seu irmão, ele clamou, ele lembrou do Deus do seu avô Abraão, e ali ele invocou o nome do Senhor, a presença de Deus, e ali o Senhor se manifestou para Jacó, dando livramento a ele. E ali Jacó teve uma experiência com Deus. E glórias a Deus que aquele milagre, aquela intervenção na vida de Jacó, não ficou só no milagre externo, no milagre de provisão, de livramento, mas houve um milagre de salvação. O maior milagre que um homem pode ter é o milagre da salvação. É de nascer de novo, é de ter um encontro real com Cristo. E nesses 7 versículos aqui que nós lemos, no versículo 1, diz assim: depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste de Esaú, teu irmão. Então aqui Deus, primeiro, nós podemos ver 5 fatos aqui nesses 7 versículos. O primeiro fato, Deus manda ele ir para Betel. E para ir para Betel é preciso subir. Diz aqui teve 2 atitudes: levanta-te e sobe a Betel. Aqui Jacó teve que ter 2 ações: levantar
e subir. E subir exige um esforço. E para a gente subir na direção que Deus quer para a nossa vida, não pode ter bagagem extra. A bagagem que nos impede, que traz o peso. Quem já viu aqui o filme Peregrino? E ali o peregrino até tem um encontro com o Senhor, o que acontece? Ele carrega uma bagagem pesada, né? Dos pecados, da sua vida. E ali ele teve que se libertar das suas bagagens. E Jacó ali, ele precisou tirar o seu coração do passado. Porque Jacó desobedeceu a Deus. Deus mandou ele para Betel, mas primeiro ele foi para Siquém. Então Jacó tinha que tirar os seus olhos, o seu coração de Siquém, do passado, onde foi o lugar que ele desobedeceu, e ir para Betel, que se quer dizer casa de Deus. E Deus ordenou que ele subisse para Betel. O segundo fato que nós vemos aqui, ir para Betel, é preciso romper com toda a prática de pecado e impureza. Diz aqui: então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes, e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e os brincos que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Jacó ali entendeu que para ele caminhar com Deus não era do jeito dele. Jacó entendeu que para ele caminhar, para ele servir ao Deus que ele teve a experiência, que ele encontrou, não podia ser da forma dele, não podia ser do jeito dele, não podia ser de qualquer maneira. Ah, Deus aceita, Deus entende, não. Ele é santo dos santos, Ele é o Senhor dos senhores. Muitas pessoas falam assim: ninguém tem direito de me julgar, só Deus. E isso não te faz temer, como diz Paul Washer? E isso não te faz temer o Criador do universo que vai te julgar, o Santo dos santos? Isso não te faz tremer e temer? E ali Jacó entendeu que não podemos ter comunhão com Deus e com os ídolos ao mesmo tempo. Não podemos comparecer diante de Deus com as mãos sujas, nem com as vestes contaminadas. Aqui fala que ele diz: tirai os deuses estranhos do vosso meio, purificai-vos. Purificai-vos. Deus é o Deus puro, Ele nos chama à pureza. Se nós somos seus filhos, nós temos que ter o DNA dele, temos que ser parecidos com ele. E diz aqui: trocai as vossas vestes, mudai as vossas vestes. E aqui a gente pode trazer para a veste natural, porque a Bíblia nos chama a andar com ordem e decência, nós que somos filhos e filhas do Senhor. E também fala das vestes aqui do coração, a intenção, a motivação, a nossa vida, a nossa conduta, o nosso comportamento. Lá em 1 João 1,6 diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele, com quem? Com Deus, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Essa é a verdade. Muitas pessoas tentam se enganar. Muitas pessoas, elas acham que vai poder servir a Deus da maneira dela, e vai chegar naquele grande dia e vai ouvir: vinde benditos do meu Pai. Gente, Deus é misericordioso, amém? Amém. Deus é longânimo, Deus é perdoador, mas Deus não é trouxa. Deus não é trouxa. De Deus ninguém se zomba, a gente não pode zombar. Sabe por quê? O tempo não está nas nossas mãos. As oportunidades que nos aparecem para cada vez mais nos aproximarmos de Deus, a gente não pode deixar passar. Não pode. Não pode. Não pode. E terceiro, para ir a Betel é preciso
determinação. Jacó foi determinado, diz assim no versículo 3: levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Jacó estava determinado. Ele falou para o pessoal que estava com ele: levantemo-nos, subamos, e ali farei um altar. Ele não pensou, talvez quando chegar lá eu vou decidir. Não, ele estava decidido. Ali eu farei um altar ao Deus que eu encontrei. Em nome de Jesus, ele estava determinado. Jacó estava determinado a romper com o pecado. Ele quer se levantar. Jacó está disposto a levantar um altar ao Deus que o socorreu em sua aflição e o acompanhou no caminho por onde ele andou. Jacó entendeu que não bastava só experimentar o Senhor numa experiência de um milagre. Não, ele queria mais, porque Jacó se converteu e ele queria não só o que Deus proporciona, mas ele queria a presença do próprio Deus na vida dele. Jacó, até ele ter essa experiência com Deus, ele seguia a religião do seu avô Abraão. A família dele tinha uma tradição e Jacó cumpria. Mas Jacó não tinha nascido de novo. Para Jacó, Deus era o Deus do avô dele. Mas quando ele se encontrou com Deus aqui, Deus passou a ser o Deus dele. Cada um de nós precisamos ter a nossa experiência com Deus, para que os nossos filhos possam falar assim: o Deus da minha mãe, o Deus do meu pai. Mas que também os nossos filhos possam conhecer a Deus e falar: o Deus da minha vida, a minha rocha. Não no simples fato de uma religião, como eu estava falando, de seguir a Deus da sua maneira. Eu sigo uma pessoa que eu estava até tentando falar de Jesus para ela, querendo visitá-la, coisa e tal, e ela sempre posta: Deus é comigo, Jesus é comigo, obrigada, Senhor, Deus me ama, Deus não desiste de mim. Realmente, Deus ama, Deus não desiste, mas Deus não vai compactuar com o pecado dessa pessoa. A parceira dela é uma pessoa do mesmo sexo. Por mais que a sociedade diz aceitar, mas a Bíblia, a palavra de Deus, não aceita, não concorda. E você acha que mesmo todo dia ela agradecendo a Deus, Deus falando para ela se arrepender, para ela mudar de vida, que isso não agrada a Ele, você acha que naquele grande dia ela vai ver a face de Jesus? Não tem como, queridos, porque Deus, ele não vai contra a palavra dele. Deus deixou a palavra dele para nos orientar. É através da palavra dele que nós também o conhecemos. E temos que prosseguir em conhecê-lo. Mas quando aqui Jacó teve um encontro com Deus, Jacó aqui não mais era o Deus do avô dele, Abraão. Passou a ser o Deus dele. Jacó se converteu, Jacó nasceu de novo. Ele viu que ele precisava de uma mudança de vida. Aqui Jacó não tratava mais o pecado como algo banal, mas ele teve consciência que o pecado o afastava de Deus. Por isso que ele mandou o povo tirar todos os deuses estranhos. Por isso que ele mandou o povo: purificai-vos, trocai as vossas vestes. Porque ele viu que não adiantava a religião da sua família, não adiantava ele ser neto do pai da fé, não adiantava os seus bens. Ele era muito rico, mas não adiantava. Nada disso comprava a presença de Deus. E Jacó ali se arrependeu e viu que a vida que ele levava não agradava a Deus. E ele ali tomou um posicionamento. Jacó se posicionou. Querido, a nossa vida é feita de posicionamentos, de decisões. Não tem como a gente tosquear por dois pensamentos. Nós estamos vivendo um tempo que nós temos que nos posicionar. E você pode ter certeza que nem sempre o seu posicionamento vai agradar a muitos. Mas isso aí Jesus
já nos alertou. Jesus nos enganou, não nos enganou. Jesus disse que nós passaríamos, se nós formos viver piedosamente, vamos passar por perseguições. E às vezes, queridos, até dentro próprio daqueles que se dizem irmãos em Cristo. Se dizem irmão em Cristo. De repente, quando você passa a buscar mais a face do Senhor, que Deus começa a te libertar, Deus começa a te transformar, de repente seu próprio marido vai dizer para você: ih, mulher, você está muito crente. Ih, está ficando fanática. Por quê? Porque você se converteu. Porque você está se voltando mais para o Senhor. Porque você quer a face de Deus. E com isso Deus vai trabalhando em você e você vai sendo transformada. E às vezes aquele que não está na mesma visão, no mesmo espírito, não vai entender. E ele vai te criticar. Ele vai te chamar de fanática. Mas não é fanatismo não. É que você está tirando os falsos deuses. Você está se purificando. Você está trocando as suas vestes na presença de Deus. Então fique firme para você ouvir naquele dia: vindes benditos do meu Pai. Amém? Em nome de Jesus. Lá em Mateus 4,17 diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. E aqui não está falando só de você dar uma cesta básica para quem está com fome, não. Isso aí é o mínimo. Mas o bem, qual é o bem? De você se render aos pés do Senhor. Se você sabe que você precisa se arrepender em alguma área da sua vida, e você não se arrepende, você empurra com a barriga, você deixa para amanhã, cuidado, que o tempo pertence a Deus e não a nós. Amém? Então, se você sabe que tem que fazer o bem, faça, em nome de Jesus. E ali Jacó tomou um posicionamento em obedecer a Deus e a mudar de vida, tirando tudo que não agradava mais ao Senhor na vida dele. Ele tirou os ídolos do coração, tanto os ídolos, o ego, os próprios interesses, ele foi tirando, ele foi limpando. E ele levou isso, queridos, com ele. Ele levou. E ele não só queria essa experiência só para ele, de novo nascimento, essa experiência de caminhar com o Deus de Israel. Ele queria também que a sua família e que os seus servos, que os seus trabalhadores também conhecessem a Deus e andassem com Deus. E Jacó voou além disso. Jacó também entendeu que se alguém que andasse junto com ele estivesse em pecado, o agir de Deus do meio deles ia ficar impedido. Porque o pecado impede o agir de Deus na nossa vida e impede o agir de Deus no nosso meio. No nosso meio. O Douglas Gonçalves, eu gosto muito de ouvir esse pastor. Claro que a gente escuta tudo, retém o que é bom. Perfeita e correta só a Bíblia, por isso que nós temos que ler, conhecê-la. E ele falando da experiência que ele teve, ele foi pregar numa igreja, numa conferência, e ali veio um rapaz falando para ele: pastor, que palavra abençoada. Ele: meu irmão, glória a Deus que eu pude ser canal para a sua vida nessa noite, glórias ao Senhor. Aí ele disse que deu uma curiosidade nele de perguntar em qual parte da mensagem ele tinha sido tocado, o que Deus tinha falado com ele. E ele falou assim: não, pastor, eu tenho que conversar com a minha namorada. Aí ele falou: meu Deus, o que vem por aí? Eu tenho que conversar com a minha namorada, que nós temos que nos acertar, que nós temos que mudar de vida. Ele: irmão, qual o pecado que você anda praticando? Não, é porque ela tem que largar o marido dela para a gente se acertar. O cara era um amante, um destruidor de casamento, e estava dentro da igreja falando que a palavra serviu para ele. Ele estava usando Jesus. E infelizmente foi o que o Douglas Gonçalves falou. Hoje, infelizmente, as igrejas estão cheias de usadores de Jesus. Mas só vai transformar o ambiente em que vive aqueles que querem ser parecidos com Jesus. Amém. Que é o nome do ministério dele, cópias de Jesus. Amém. Se nós somos filhos, temos que ser parecidos com Jesus.
Quando nós olhamos para o Davi, a gente vê a Aline e o Tiago. Por quê? É filho deles. Então eles carregam, são parecidos com ele. A Bia e a Ana têm um pouco, porque são filhos. Espiritualmente, com Deus é a mesma coisa, queridos. Se nós somos filhos de Deus, nós temos que ser parecidos com Ele. Temos que andar como Ele nos ordena andar, para a glória dEle, em nome de Jesus. Deu ruim aqui. Então, Jacó entendeu isso. E ele levou essa salvação de Deus para os que estavam à volta dele. E a salvação que Jesus tem para mim e para você, queridos, começa em cada um individualmente, mas ela atinge a todos à nossa volta. Som. Ela atinge a todos à nossa volta. Não tem como nós negarmos isso, queridos. Não tem como. Não tem como. Vai afetar os nossos parentes, vai afetar os nossos vizinhos, no trabalho, na escola. Só se a gente é crente nominal. Se a gente é crente nominal, não vai fazer diferença, não. Mas se a gente for parecidos com Jesus, nós não vamos usar Jesus. Nós vamos querer ser parecidos com Ele, levar a glória dEle por onde a gente passar. Amém? Em nome de Jesus. E a salvação de Jesus, queridos, não será lá na glória, mas ela começa aqui e agora, refletindo através da metanoia que Deus está fazendo na nossa vida. A transformação que o Evangelho faz. Porque o que é o Evangelho? É uma palavra de histórias? Não, o Evangelho é o poder de Deus para todo que nele crê. Então, se a gente fala que crer no Evangelho e não mudou de vida, algo está errado. Ou a gente entendeu o Evangelho errado, ou a gente não está dando a significância e a importância que é digna. Pois não tem como, queridos, entender o que Jesus fez por nós no Calvário e continuar da mesma maneira. Não tem como. Esse rapaz que o Douglas falou, ele entendeu a palavra toda errada. Ou ele entendeu, mas o ídolo no coração dele não deixou ele tomar uma decisão de abandonar o pecado. Ele só estava querendo tapar a consciência dele, ela deixando de ficar casada, beleza. E se ele estava num relacionamento com uma mulher casada, além de ele estar cometendo adultério, ele estava cometendo com certeza fornicação, porque ele não estava com a mulher casada de beijinho e abraço. Um abismo chama outro abismo, infelizmente. É assim o pecado, o poder do pecado. Mas Jesus Cristo veio para desfazer as obras do pecado, amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E outro exemplo que eu gostaria de dar aqui é um exemplo para edificar, para a glória de Deus. O meu irmão Tião, ele era muito engraçado. Ele era convertido, não tinha muito tempo, uns 4 anos, né, mais ou menos, que ele estava caminhando, se batizou. Sandro discipulou, ele estava caminhando, e a gente era lá de Laranjal. Quando veio para cá, ele começou a caminhar junto com a gente, vinha a todos os cultos direitinho, e ali ele foi ouvindo, né, a palavra de Deus, porque é assim, quanto mais a gente ouve, mais Deus vai trabalhando, e mais a gente vai sendo limpo, em nome de Jesus. E era muito engraçado, porque meu irmão viveu 50 anos de uma vida promíscua, 50 anos de uma vida por ele mesmo, fazendo a vontade dele, vivendo a vida doidado, da forma dele. Então, meu irmão, de 10 palavras, 9,5 era um palavrão. Ele não conseguia falar sem xingar o palavrão. Já era uma coisa que estava enraizada. Mas, para a glória de Deus, conforme ele foi mais ouvindo a palavra de Deus, uma vez Sandro pregou falando sobre a língua, sobre as palavras, aí sobre não sair da sua boca nenhuma palavra torpe. Ele ainda eu xingo às vezes, né? Eu tenho que me libertar disso. Eu falei, você tem mesmo, pede a Jesus, a poder no sangue de Jesus para passar no seu coração e na sua boca. Aí ele, você é demais, eu era direta, né? Aí, quando ele às vezes soltava ele, ai Jesus, me perdoa Jesus,
me perdoa, foi sem querer, foi sem querer. Ele, poxa vida, mas ele não estava mais se conformando. Ele entendeu que isso não fazia mais parte para um cristão. Que falar aquelas palavras, o palavrão, não condiz mais com a vida de um cristão. Ele entendeu isso. E toda vez que, sem querer, acontecia dele falar, ele na mesma hora, às vezes eu nem estava perto dele não era na minha frente não. Às vezes eu ouvia, ele, ai meu Deus, perdoa Jesus, perdoa, lava minha boca e meu coração. E ele fazia de um jeito engraçado que às vezes eu acabava rindo. Mas eu falava, glória a Deus, ele está entendendo. Amém. Ele está entendendo, a palavra está entrando. Porque ele não estava mais se acomodando com palavrão. Ah, todo mundo fala, Deus sabe, eu falei 50 anos, agora eu vou mudar. Não, ele entendeu, quando Jesus entra tem que haver mudança. Amém. A gente não pode mais se satisfazer com aquilo, em nome de Jesus. Né? Igual esse rapaz, em vez dele largar o pecado do adultério, ele queria que a mulher largasse o marido. Jesus tem misericórdia. E o quarto, em Betel, Jacó recebeu o livramento de Deus. Não foi isso? Eu estou em Tiago, vou voltar aqui. Não foi isso que a palavra diz que aconteceu? Nos versículos 5 e 6 do capítulo 35. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Ou seja, eles não foram alcançados, eles não foram acometidos. Assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã. Esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. Ele chegou em segurança no destino que Deus o mandou, que ele obedeceu. Ele chegou. Quando obedecemos a Deus, queridos, ele se torna nosso escudo e a nossa proteção. Deus livrou Jacó e seus filhos de todos os seus inimigos. E naquele contexto, essas pessoas eram inimigas mesmo do povo, essa coisa toda. Mas no nosso contexto aqui, para a gente hoje, o nosso inimigo representa o quê? A separação de Deus. A tristeza de viver longe de Deus eternamente. A ira de Deus. O inferno. O diabo e seus demônios. E Deus quer nos livrar deles, a nossa carne, o mundo, a sedução do mundo. E Deus é o nosso escudo e a nossa proteção. Se nós obedecermos, nos determinarmos a buscarmos a face do Senhor e a tirar do nosso meio tudo aquilo que não agrada a Deus, com certeza nós podemos ter a confiança que Deus será o nosso escudo e a nossa proteção. O quinto ato aqui, o quinto fato que nós vemos aqui nesses versículos, em Betel, Jacó foi restaurado por Deus. Amém? Não foi isso? No versículo 7, e edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se tinha manifestado quando fugia da face de seu irmão. Então aqui Jacó, ele foi restaurado. Jacó aqui se converte. Jacó aqui adora a Deus e levanta um altar. El Betel. Agora Jacó conhece não apenas a casa de Deus, o templo, a liturgia do culto, mas Jacó passa a conhecer o Deus da casa de Deus. Ele agora não vem só ao templo, mas Jacó passa a ser templo do Espírito de Deus. Para a gente, né? Jacó simboliza a gente que na nova aliança o Espírito passou a habitar em nós após a nova aliança, a morte e a ressurreição de Jesus. Então nós hoje, nós nos tornamos templos do Senhor quando nós nos arrependemos em nome de Jesus. Betel deixou de ser apenas um lugar sagrado para Jacó, um lugar separado, para se tornar um encontro com o Deus vivo. Jacó deixou apenas de cantar a Jeová, mas para ter um estilo de vida que adore e glorifique a Deus, o Senhor. Queridos, não basta estar na casa de Deus, é preciso encontrar o Deus nessa casa.
Amém? A palavra El Betel significa o Deus da casa de Deus, ou eu te abençoo outra vez. Em El Betel, Deus restaurou Jacó, restaurou a sorte de Jacó. Esse mesmo Deus restaurou Davi. Esse mesmo Deus restaurou Pedro e o filho pródigo. Deus disse a ele: filho, a luta ainda não terminou. Começaremos tudo de novo e eu o abençoo outra vez. Deus não desiste de você. Aquele que começou a boa obra em mim e em você, Ele quer completar até o final. É o desejo de Deus completar a obra até o final. Deus quer fazer a obra. Deus é o pedreiro da nossa vida, Ele é o arquiteto, Ele é o engenheiro. Mas um pedreiro, um arquiteto, um engenheiro, para fazer a planta, para fazer tudo, para liberar a obra, o pedreiro para trabalhar, ele precisa de quê? Material. Material. Deus precisa que a gente queira. Deus precisa ver em nós desejo de mudança. Deus quer ver em nós arrependimento, choro no coração, tristeza que gera mudança, não lágrima de crocodilo, passa daquela porta, parece que não ouviu nada, continua a mesma coisa. Não, é um choro que vem da alma, que às vezes você não vai ter nem lágrima, mas é uma tristeza que brota, que você percebe que você está ferindo a santidade de Deus. Mas Deus mesmo assim não desiste de nós. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém se engane, queridos. Deus não quer ser apenas o Deus da sua família. Ele quer ser o seu Deus, o Deus da sua vida, o Deus da sua salvação, o Deus da sua restauração. Deus quer que eu e você nasça de novo. Tenha uma experiência, receba o maior e melhor milagre, que é o milagre da salvação. É o milagre da conversão. Conversão é você estar indo numa direção, você percebe que está no caminho errado, e você dá meia volta e volta. Conversão é você andar na contramão do mundo. É como aquela mãe chata fala para todo filho: você não é todo mundo. E tem que ser para a gente, para o cristão. Nós não somos todo mundo, não somos melhores, mas temos que fazer a diferença, amém? Como igreja do Senhor, temos que fazer a diferença. E como Douglas Gonçalves falou, Deus, para mudar a nossa vida, para mudar a nossa nação, a nossa igreja, aonde a gente vai, Deus não vai usar os usadores de Jesus. Deus quer levantar as suas cópias, Deus quer levantar os seus discípulos, Deus quer levantar os seus filhos e fazer a diferença. Haja o que houver, venha o que vier, se perder a amizade. Tem gente que às vezes perde, entristece o Espírito Santo, porque não quer perder uma amizade. Queridos, nosso maior amigo é Jesus. Quem morreu na cruz foi Jesus. Quem sofreu a nossa morte para que nós possamos viver a sua vida foi Jesus. Então, mais vale um homem obedecer a Deus do que aos homens. Aos homens. Em nome de Jesus, o vídeo. Nós vamos estar vendo agora um videozinho curto, acho que é 1 minuto. Peço que você preste bastante atenção. É um rapaz que vai falar de uma experiência dele que me tocou muito, e essa é a realidade. Eu tinha falado dessa experiência mais ou menos no culto anterior, e eu ouvi na mesma semana e ele falou de uma forma diferente. Eu dei o exemplo, mas ele viveu, aconteceu com ele. Um dia eu cheguei na igreja, numa tarde ensolarada que não tinha ninguém na igreja, e no cantinho da igreja tinha um Nord. Vocês conhecem o Nord, um teclado vermelhinho? Ele é um pouquinho carinho, mas ele é legal. Ele estava parado ali, e eu já me posicionei ali para sentar e tocar, começar a tocar sozinho ali, sem ninguém ver. Aí o Espírito Santo falou: não senta não, olha para ele.
Aí eu comecei a olhar para aquele teclado. E aí eu falei, o que você quer falar comigo, Senhor? E aí ele falou, se você não sentar ali, não sai som. Se você não tocar ali, não sai som. Se você não apertar o botão on-off, ele não liga, não sai nada. Se você não colocar suas mãos ali, não sai som nenhum. E eu falei, o que você quer falar comigo, Senhor? Você é o meu teclado. Meu querido, você pode ser o mais talentoso que for. Se ele não te tocar, não sai som. Vai ser como um latão vazio que faz barulho, mas não tem nada dentro. Amém? E é assim mesmo. Se o Senhor não nos tocar, nós somos um latão vazio. Um latão cheio de água ou cheio de qualquer outro produto, ele não faz barulho nenhum. Mas um latão vazio, ele faz muito barulho. Deus, performance, muitos podem falar bem, mas Deus, Ele quer tocar na minha e na sua vida. Assim como Ele tocou, Ele marcou Jacó, e ali Jacó teve uma experiência com Deus. Ele quer marcar eu e você para que a nossa vida mude. Não que a nossa vida melhore, mas que a nossa vida mude. Que a gente não venha mais compactuar com o pecado, que a gente não venha mais aceitar, mas que a gente venha lutar, que a gente venha desejar que Deus faça aquilo que Ele quer na nossa vida. Que a gente possa ser o teclado de Deus, e deixar Deus nos tocar.